Prosperidade, Igreja do Arrebatamento, estamos em mais um momento, uma reflexão e da ministração da Palavra do Deus vivo. E hoje encontra-se em Carta aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz assim: para a minha e para a tua vida. Falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês. Assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem, que conduzem à revolta contra o Altíssimo, agora punham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colher então? Que frutos colher então quando não tinham nenhum compromisso, nenhuma dedicação, nenhum zelo para com a justiça? Frutos que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos do Altíssimo, vocês dão frutos que conduzem à santificação. E o fim deles é a vida eterna. Por quê? Pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito do Deus Altíssimo é a vida eterna em Jesus o Messias, o nosso Salvador. Observe, Igreja do Arrebatamento, mulher de Deus, homem de Deus, que a palavra nos diz que, assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem, que conduzem à revolta contra Deus, agora punham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Ele aqui vai trazer dois momentos da nossa história. Ele vai trazer o antes e o depois da mudança em nossa vida. E essa mudança ela ocorre não de uma outra forma a não ser quando nós entendemos que precisamos aceitar os ensinamentos do Cordeiro Santo, aceitar a sua palavra, aceitar a sua orientação para a nossa vida. E é esse momento que nos divide, é esse momento que divide a nossa história entre o antes e o depois. O momento entre o antes, a qual nós colocávamos e dispunhávamos os nossos membros para o serviço da imoralidade e da desordem. Quando nós vivíamos a nossa vida totalmente lançados e entregue ao pecado, e nós tínhamos por convicção de que era o certo, de que era o correto. E observe que, no entanto, aquele modo de vida que nós estávamos introduzidos nos levavam na contramão, nos conduziam numa contramão acerca da aproximação com o Altíssimo. E a palavra está nos confirmando de que aquelas nossas posturas, aquele nosso modo de vida nos classificava como os revoltados contra Deus, porque nós nos colocávamos à disposição de tudo aquilo que o desagrada, de tudo aquilo que nos desqualifica para habitarmos o seu reino. A palavra vai nos dizer ainda que a partir dessa mudança, a partir dessa divisão da nossa história, do antes sem a ajuda do Cordeiro Santo, do antes sem a ajuda dos ensinamentos, sem a orientação do Cordeiro, sem a iluminação do Cordeiro, vai nos dizer que nós
éramos imorais e desordenados, e isso é fato, e nós somos testemunhas vivas, e nós contemplamos esses testemunhos e essas realidades na vida de outrem. E ele vai nos dizer, agora que nós fizemos essa aliança, agora que isso ficou claro para nós, agora que este conhecimento, este entendimento foi aberto para mim e para você, ele diz, mude a postura, mude a postura. Agora ponham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Agora ponha seus membros a serviço da santificação de vocês. Ou seja, mudem de vida, aceitem a palavra, faça diferente, viva diferente. É isso que ele está nos orientando a fazer. E a palavra vai nos dizer ainda, quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Não tínhamos compromisso com a justiça do Altíssimo. Não tínhamos compromisso com o bem. Porque a nossa vida era mal, constantemente mal. Nós éramos treinados, nós fomos educados para vivermos distante do Altíssimo. Mas a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou, e isso é maravilhosíssimo. A palavra, ela ainda vai continuar nos dizendo, que fruto colheros então? Quais foram os frutos que nós colhemos? Quais são os frutos que nós colhemos quando nós estamos em um caminho sem a luz do Altíssimo, sem iluminação, sem a orientação do Altíssimo? Quais são os frutos que nós colhemos? Aí a palavra vai nos iluminar, vai nos mostrar em carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai nos dizer quais são os frutos que a gente colhe quando nós vivemos distante do projeto e do plano do Altíssimo para a nossa vida. Ele vai dizer que os frutos que nós produzimos são as prostituições, as impurezas, as lascivas, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as discórdias, as rivalidades, as iras, a mentira, as pelejas, as dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, os desrespeitos, as bebedices e as glutonarias e coisas semelhantes a esta. Esses são os frutos que nós vivemos, que nós nos alimentamos quando nós não estamos cobertos e nem ligados e nem aliançados à justiça do Deus ao vivo, do Deus vivo, do Deus Altíssimo. A palavra vem nos dizer que esses frutos de que agora nós nos envergonhamos, porque nós só vamos ter ideia do modo de vida que estamos tendo e do que nós estamos praticando, quando a palavra do Altíssimo começar a fazer efeito em nossa realidade, em nossa vivência. Quando esta palavra ela começa a fazer efeito, aí é que a gente vai ter noção de como era vergonhoso a forma que nós vivíamos, o que nós praticávamos, o que nós éramos inspirados a fazer e que causava mais distanciamento do projeto do Altíssimo para a nossa vida do que aproximação. Aí a sua palavra vai continuar nos dizendo que frutos colheram então, frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. E é verdade. E a morte que ele fala aqui não é essa morte que nós estamos acostumados, essa morte física. Não, ele está falando de uma morte espiritual, ele está falando de condenação. Ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, não tem vida. As pessoas querem viver desordenados, as pessoas querem viver no pecado e acham que no final disso vai ter vida. Como é que vai ter vida se eu vivi toda a minha história plantando morte?
Se eu plantei morte, filho, se eu plantei morte, mulher de Deus, homem de Deus, eu vou colher morte. Não tem como eu plantar morte e colher vida. Eu só vou colher vida se eu plantar a vida. É por isso que a palavra vem nos chamando a atenção para que a gente desperte, para que a gente acorde e comece a semear uma boa semente na nossa história. Porque o momento que nós estamos vivendo, essa oportunidade que foi conferida pelo Altíssimo para cada um ser humano é aqui, é a prova de fogo, é aqui que nós estamos tendo a oportunidade de dizer se nós queremos o reino, se nós queremos a justiça ou se nós queremos a imoralidade e a desordem na nossa vida. Porque se nós escolhermos e continuarmos escolhendo a imoralidade e as desordens, nós não vamos poder colher o que nós não plantamos. Nós só podemos colher o que plantamos. Nós precisamos plantar justiça, nós precisamos plantar conhecimento da palavra, nós precisamos viver o que o Espírito do Altíssimo tem nos iluminado para que possamos colher a vida eterna, porque foi esse o sacrifício do Deus vivo para a minha e para a tua vida. É esse o esforço do Deus vivo para a minha e para a tua vida, para que nós entendamos a sua palavra, para que nós absorvemos o conhecimento da sua palavra, para que venhamos a semear atitudes, atos e gestos de justiça, do reino do Altíssimo, porque no fim nós vamos colher a salvação. Mas se nós continuarmos desregrados, desordenados, nós só vamos conseguir plantar sementes do pecado e, infelizmente, o fruto que nós vamos colher é a morte. Está dito, o salário do pecado é a morte. Ele está falando o resultado de uma vida pecaminosa vai ser a condenação eterna. Vai ser perdida essa grande oportunidade que está sendo nos conferida. E nós não vamos alcançar o reino, porque nós nunca quisemos o reino. Porque se eu e você quisermos o reino, a gente vai plantar sementes que vai dar frutos do reino. E aqui mesmo nesse capítulo de Gálatas, o capítulo 5, vai nos dizer quais são os frutos do reino. Ele vai dizer que é o amor, que é o gozo, que é a paz, que é a longanimidade, a benignidade, que é a bondade, é a fé, a mansidão e o domínio de si. Esses são os frutos do reino, purificação, santificação. Se a gente planta isso, a gente vai colher vida eterna. Mas se a gente não planta, se a gente planta as sementes do pecado, nós vamos colher a condenação eterna. Eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua credibilidade, abençoo a tua história, abençoo os membros da tua parentela, os membros da tua família, com toda sorte de bênção, abençoo com a purificação, com a libertação, com a salvação, abençoo com a prosperidade e riquezas, abençoo com a santificação, em nome do Cordeiro Santo. Um forte abraço e assim nos permita o Altíssimo até um próximo momento, em nome do Cordeiro Santo. Um abraço no teu coração.